Bom dia, com a paz do Senhor Jesus. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, do 35 ao 37, declara-se assim. Porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade, e aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: Visto que te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Esta palavra fala de uma aliança, sobre isso que quero refletir, entre o rei Josafá, rei de Judá, e o rei de Israel, Acasias. Eles se uniram para construir navios para ir a Tarsis. No contexto bíblico, o propósito deles era para trazer ouro fino, o melhor do ouro. E eles constroem navios. Quem era Acasias? Acasias era o filho de Acabe e Jezabel. E Josafá era um rei de muita experiência com o Senhor. Alguém que Deus havia dado livramento quando aquela grande multidão veio contra ele no capítulo 20. E ele disse: nós não temos força nem temos condição, mas nossos olhos estão postos em ti. E Deus levanta o profeta e diz: nesta peleja não tereis que pelejar. Então podemos observar que Josafá, ele tinha uma aliança com Deus, ele servia ao Senhor. E quando ele vai se aliar com Acasias, o texto fala que Acasias era alguém que procedia com toda impiedade, era o rei de Israel. Acasias não foi diferente de seu pai Acabe nem de sua mãe Jezabel. Antes, ele não seguiu o Senhor, Deus Todo-Poderoso. E quando Josafá, nesse convite, nessa aliança para adquirir ouro, eles se unem para fazer. Mas Deus levanta um profeta dizendo: viste que te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as suas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarso. Ou seja, aquele projeto não andou. Aquele projeto não foi adiante. Porque Deus, ele interviu naquele momento para que eles não fossem buscar ouro em outro lugar. Refletindo, alianças, elas vão repercutir em nossas vidas. O tipo de aliança que fazemos vai trazer um resultado, seja ele positivo ou negativo. Veja, Josafá era um rei abençoado por Deus, tinha intimidade com o Senhor. Mas quando ele viu o ouro, ele foi atraído por essa sedução. E nessa aliança, Deus destruiu as obras dele. Quando nós fazemos obras que não glorificam a Deus, alianças, melhor dizendo, que não glorificam a Deus, para realizar obras, ainda que elas pareçam ouro de Ofir. Assim como Abraão disse para o seu sobrinho: escolhe para onde for. Ele olha e vê as campinas do Jordão, as campinas de Sodoma, que pareciam o jardim do Senhor, e ele vai para lá. Então, quando nós somos levados pelo desejo, pela vontade de conquistar, de ter e ser, nós estamos entrando numa trajetória onde o adversário pode criar ciladas e laços para fazer aliança. Quando Jesus estava no deserto, o diabo disse para ele: olha, levou ele a um monte muito alto, tudo isso me foi dado. É só você se prostrar que eu vou te dar tudo isso. Ele queria fazer aliança com o Senhor, mas Jesus rejeitou. Então, que todas as vezes que as propostas baterem em nossa vida, vamos perguntar ao Senhor: Senhor, isso provém de ti? Isso é uma boa obra ou isso é para destruição? Josafá esqueceu desse pequeno detalhe, porque ele foi levado pela empolgação por aquele momento, mas Deus interviu. E a palavra diz que os navios se quebraram, não foram adiante. Reflita sobre isso. Alianças e alianças. A maior aliança que o homem pode ter é com Deus, pelo sangue de Jesus, para a vida eterna. Reflita sobre isso. Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia com a paz do Senhor Jesus. Amém?